Revolução Chinesa. Parte 1. Século de humilhação da China e a Guerra dos Boxers, 1839 a 1949. O começo das intervenções ocidentais na China se dá na Primeira Guerra do Ópio, em 1839, onde o Império Britânico demandava a abertura dos portos chineses. Porém, os britânicos tiveram suas demandas recusadas pela dinastia Qing, que era quem dominava a China naquela época. Para cobrir o déficit gerado pela não abertura dos portos, os ingleses começaram a traficar o ópio, que era uma droga altamente viciante. Assim, o Império Britânico conseguiu viciar 90 milhões de chineses em ópio, o que gera um lucro imensurável para os ingleses. A dinastia Qing, furiosa com o fato de um terço da população de seu país estar totalmente viciada, proíbe o ópio, o que alavanca essa situação para a Primeira Guerra do Ópio, onde os chineses perdem e são obrigados a assinarem o Contrato de Nanquim e abrirem os portos, e cederem Hong Kong à Inglaterra. Ainda teriam que continuar a venda do ópio e legalizar a vinda de estrangeiros e dar privilégios aos mesmos. Porém, em 1860, não satisfeitos, os britânicos usaram de outra brecha diplomática para declarar mais uma guerra contra os chineses. Só que dessa vez eles estavam com os franceses, que também queriam ter acesso ao comércio chinês. Além disso, Estados Unidos e a Rússia também tiveram uma pequena participação na guerra, já que ambos queriam ter acesso ao mercado chinês. E então, contra a derrota chinesa, foi assinado o Tratado de Tianjin, no qual se abriu mais portos e a abertura de embaixadas para a Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra. No começo do século XX, devido ao crescente descontentamento da população local com os privilégios e influência dado aos estrangeiros consequentes das guerras do ópio, surgem milícias anti-estrangeiras que começaram a matar missionários cristãos, o que gerou uma crise diplomática entre a dinastia Qing, que apoiava os Boxers, e as potências ocidentais, que formaram uma aliança de 8 países para invadir a China. Esses 8 países eram Alemanha, Áustria-Hungria, Estados Unidos, Império Britânico, França, Itália, Japão e Rússia. Parte 2. Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, 1911 a 1927. No início do século XX, com a ineficácia da dinastia Qing em combater potências estrangeiras e promover reformas, ocorreu a Revolução Xinhai, liderada por Zhang Zhongshan, que foi eleito como presidente da República Provisória da China em 1911. Zhang Zhongshan negocia com o general do exército Qin Yuan Shikai para que reforçasse o imperador a abdicar do cargo, assim acabando com a monarquia na China. Porém, quem iria ganhar o cargo não seria Zhang Zhongshan, e sim Yuan Shikai. Para concorrer nas eleições, Zhang Zhongshan cria o Kuomintang, também conhecido como Partido Nacionalista Chinês. Paralelamente, o Partido Comunista Chinês é criado por intelectuais na Universidade de Pequim. Ao decorrer do tempo, revolucionários comunistas como Mao Tse-tung organizavam sindicatos por cidades no interior do país. Devido à instabilidade causada pela queda da monarquia, o país se dividiu em várias províncias controladas por generais conhecidos como Senhores da Guerra. Em 1924, Zhang Zhongshan é pressionado pela União Soviética, que era aliado ao Kuomintang na época, para juntar forças com o Partido Comunista e formar o Frente Unido para derrotar os Senhores da Guerra e reunificar a China. Em 1925, Zhang Zhongshan morre e quem precede é o anticomunista Chiang Kai-shek, que faz a Expedição do Norte, que, com o apoio do Partido Comunista Chinês, derrota os Senhores da Guerra da região e reunifica temporariamente a China. Porém, Chiang Kai-shek faz um expurgo no Partido Comunista Chinês e acaba com o Frente Unido, assim dando início à Guerra Civil Chinesa. Parte 3. Guerra Civil Chinesa e a Invasão Japonesa, 1927 a 1949. Com o advento da guerra em 1930, Mao Tse-tung estabelece um pequeno soviete nas montanhas de Jiangxi, que sofreram várias tentativas de serem destruídas por Chiang Kai-shek. Porém, vários sovietes foram criados perto que se juntaram e formaram a República Soviética Chinesa. Porém, com mais investidas feitas por Chiang Kai-shek, os comunistas são obrigados a fugir para o norte em 1935, no que foi conhecida como a Longa Marcha. Os senhores da guerra voltaram, devido à instabilidade causada pela guerra civil e com medo do Japão,
forçam Che Chi a formar outro front com os comunistas para combater a ameaça japonesa que invadiria logo após, em 1937. Em 1940, com a emboscada de tropas do Partido Comunista Chinês pelo Kuomintang, o frente unido entre os dois partidos é encerrado, enquanto Che Chi tem seu exército dizimado pelos japoneses. O Partido Comunista Chinês, com suas táticas de guerrilha, ganha mais apoio popular e aumenta o número de tropas, o que deu uma vantagem aos comunistas que também contavam com os soviéticos, esses que tinham invadido a Manchúria em 1945. Assim, com o fim da guerra contra os japoneses no mesmo ano, o Kuomintang e os comunistas voltam a lutar ferozmente, o que resultou em uma vitória comunista em 1949 e a fuga do Kuomintang para a ilha de Taiwan. Parte 4. Grande salto adiante e a Revolução Cultural, 1958 a 1976. O Grande Salto Adiante foi uma política econômica realizada em 1958, que durou até 1960, no qual Mao Tse-tung queria modernizar a China rapidamente, fazendo uma reforma agrária forçada e uma industrialização também forçada. O partido criou comunas, que eram formas de promover a coletização do campo, que variavam de 50 mil a 90 mil. Com o distanciamento da União Soviética, a política industrial da China teve que mudar abruptamente, o que levou a uma industrialização forçada que levou uma grande população do campo direto para as indústrias, o que resultou em grandes fomes, já que grande parte da comida ia para a população urbana, assim deixando o campo na fome. Outro fator que agravou a fome foi uma forte seca do Rio Amarelo em 1959. No total, o Grande Salto Adiante deixou uma base industrial para a China e um número de mortes derivado da fome que varia de 15 a 50 milhões de mortos. Após um período de recuperação da Grande Fome causada pelo Grande Salto Adiante, Mao Tse-tung, vendo o que aconteceu na União Soviética, onde linhas revisionistas representadas pela figura de Khrushchev estavam se dissociando do socialismo e por isso se devia expurgar elementos que representavam o capitalismo e setores mais reacionários dentro do próprio Partido Comunista Chinês. É com esse pensamento que começa a Revolução Cultural na China. Assim, Mao Tse-tung começou a mobilizar as massas por meio da Guarda Vermelha, que era composta de estudantes para reprimir qualquer elemento reacionário, seja um monumento antigo ou algum intelectual ou professor. Muitas torturas, humilhações públicas e espancamentos ocorreram nessa época. Mao Tse-tung também usou da Guarda Vermelha para que eduquem a população sobre o pensamento maoísta através do Livro Vermelho. Em 1968, os guardas vermelhos foram totalmente desmantelados, pois Mao Tse-tung considerava que o processo havia sido concluído. Então, no mesmo ano, ele começa a enviar jovens intelectuais ao campo, muitos destes que eram guardas vermelhos, para que aliviasse um pouco a situação, no mínimo caótica, que o país vivia, e de bônus ainda propagava as ideias socialistas para áreas mais isoladas. Assim, em 1976, Mao Tse-tung morre, e com ele vai a Revolução Cultural, um período caótico que reprimiu qualquer setor que Mao considerasse minimamente à direita, e algumas milhares de mortes, e assim demarca o fim da era Mao, que deixa uma China com uma infraestrutura industrial e as reformas do campo deram terras aos camponeses, e diferente da dinastia Qing, ele conseguiu alcançar a soberania nacional chinesa.